Muito bem, galera, voltando aqui no canal do Lessa com informações e notícias muito importantes. E você sabe que notícia é sempre prioridade aqui no canal. Deixar você bem informado é sempre o objetivo. E é isso que eu vou fazer aqui agora com este vídeo, falando sobre Matheus Martins. Vou trazer detalhes aqui de uma situação que eu venho apurando já desde o último sábado, né? Nem de hoje. Hoje eu consegui confirmar mais algumas coisas e eu vou trazer aqui para vocês. E também sobre o Maracanã. O Fluminense tem mais um adversário na luta para administrar o estádio. O Vasco entrou na briga por essa licitação que vem aí, com o apoio da 777 Partners, que é a SAF que administra hoje o futebol do Vasco. Então, isso pode impactar diretamente o futuro do Fluminense em relação ao Maracanã. Eu vou falar sobre isso aqui agora. Deixe o seu like, é muito importante. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Ative o sininho, mas o like, galera, não custa nada e você já ajuda demais aqui o canal. Então, por favor, vai ali embaixo e deixa o like. Vamos lá, eu vou começar falando sobre essa situação do Maracanã. O PVC hoje trouxe uma informação, é um assunto que a gente vai tratar com mais frequência daqui em diante, à medida que esse processo de licitação ele vai se aproximando, e o PVC lá no GE. Globo trouxe essa informação aqui, ó, Vasco e 777 Partners associam-se a W Torre e entram no processo de licitação do Maracanã. O processo que terá a entrega dos envelopes com propostas no dia 27 de outubro, ou seja, nesta semana, tem o Vasco como novo concorrente em parceria com a W Torre e com a SAF, a empresa que administra a SAF, ou seja, administra o futebol do Vasco. Também está nessa parceria a Legends, referência mundial na gestão de grandes arenas como o TD Garden, em partidas do Boston Celtics, na NBA, Etihad Stadium, Manchester, além dos estádios do Real Madrid, Roma e Yankees na Major League Baseball. Enfim, o nome do consórcio é Maracanã para Todos, justamente para se contrapor à situação atual, que dá privilégio para dois clubes apenas, Flamengo e Fluminense, e pela proposta do Vasco, todas as outras associações pagarão exatamente o mesmo valor de aluguel que o Vasco irá pagar caso vença essa concorrência. É também a primeira vez que um investidor internacional entra na disputa por um estádio. A 777 Partners pretende modernizar o Maracanã e cuidar da manutenção, claramente descuidada nos últimos anos, depois da Copa de 2014. Isso aqui é a matéria, repito, do PVC, tá? O Paulo Vinícius Coelho, lá no GE. Globo. Bom, assim, a gente pode falar desse assunto. Ainda é muito... A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas é claro que Flamengo e Fluminense ganham um concorrente muito forte nessa disputa. Pensando no Fluminense, que pode sair prejudicado, porque o Flamengo já tem planos de construir seu estádio, se é que realmente isso vai sair do papel, mas é o que estão dizendo, que o Flamengo tem planos aí para construir seu próprio estádio, independentemente de ter o Maracanã ou não. Então, para o Fluminense, essa situação é ainda mais importante e relevante. Pelo menos na proposta aí que o Vasco está fazendo, qualquer clube poderia jogar pagando o mesmo valor de aluguel. Isso não é uma exclusão. Né? A proposta ela busca incluir. É uma proposta inclusiva, pelo menos é o que está sendo dito aí. Na prática, no documento completo, a gente não sabe como vai ser. Né? Quais regras o Vasco vai impor. Até porque o Vasco não vai abrir mão do São Januário, muito provavelmente. Então não vai disputar todos os seus jogos no Maracanã. Assim, quantos jogos outros clubes, como o Fluminense, por exemplo, iriam poder jogar no estádio? Sendo que o Fluminense depende do Maracanã. Precisa jogar no Maracanã. Então, é um tema muito importante que pode impactar a vida do tricolor nos próximos tempos. A gente não sabe o que vai acontecer, mas é um assunto que a gente vai tratar aqui certamente mais vezes à medida que esse processo vá se aproximando. Eu repito, é cedo ainda para a gente tirar alguma conclusão. Dificilmente eu acho que o Fluminense, através do presidente Mário Bittencourt, vai se posicionar sobre isso agora. A gente vai ter um evento em Laranjeiras, que é o evento de lançamento da campanha. Pode ser uma oportunidade. Eu estarei lá para a gente abordar esse e outros assuntos, mas acho difícil o Fluminense se manifestar agora, neste momento. Mas é isso. O Vasco está cumprindo a promessa de que já tinham ameaçado isso lá atrás, de que iria entrar forte nessa disputa pelo Maracanã. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias. É uma coisa que pode mudar bastante, né? O dia a dia do estádio em relação a jogos, o modus operandi que vem sendo feito desde que Flamengo e Fluminense começaram a administrar juntos o Maracanã. Justamente agora, nesse momento, que o Fluminense obteve novamente as certidões negativas de débito
e entraria em condições de igualdade com o Flamengo para administrar o estádio. Vamos falar agora sobre Matheus Martins, como eu tinha prometido para vocês. Bom, eu vou só fazer uma linha do tempo aqui, galera, em relação a essa situação do Matheus, porque a gente já vem informando já há algum tempo sobre essa negociação e eu até anotei aqui para não esquecer nada. Essa linha do tempo é para facilitar a nossa compreensão, a compreensão de você que está aí me assistindo, tá? E lá em julho começou essa negociação, quando a Udinese fez uma proposta de 5 milhões de euros, proposta ridícula que foi recusada. Depois, o Fluminense recebeu mais duas ofertas, de 6 milhões de euros e de 7 milhões de euros por 100% dos direitos do Matheus. Essas ofertas também foram recusadas. E a última proposta que o Fluminense recebeu foi de 8 milhões de euros por 90% dos direitos do Matheus Martins. Essa proposta também foi recusada. O Fluminense fez uma contraproposta pedindo 9 milhões de euros por 85% dos direitos do Matheus Martins. Essa informação foi dada pelo jornalista Marcelo Globo, Marcelo Neves, do jornal o Globo, né, na semana passada. Vocês lembram disso? E depois eu trouxe uma nova informação explicando como esse valor seria dividido. Primeiro, a Udinese tinha oferecido 6 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Eu até falei naquela oportunidade que as metas seriam tranquilas, seriam bem factíveis. 1 milhão seria mole e o outro 1 milhão de euros dependeria do desempenho do Matheus Martins, mas, assim, pelo que eu tinha ouvido, não seria nada impossível, nada como a Udinese ser campeã da Liga dos Campeões, por exemplo. Pelo menos foi isso que eu apurei, tá? E aí, depois, diante da contraproposta feita pelo Fluminense, o Fluminense queria receber 6 milhões de euros fixos, mais 3 milhões em bônus, totalizando 9 milhões de euros por 85% do direito do Matheus Martins. Então, essa informação da divisão do pagamento em fixo, os valores fixos e bônus, eu trouxe na semana passada, beleza? Então, é isso. Agora, hoje, o GE. Globo trouxe uma nova informação de que a venda estaria muito bem encaminhada, que esse negócio poderia ser fechado a qualquer momento, o Matheus Martins se despediria logo após o Campeonato Brasileiro, e que a Udinese fez uma nova proposta de 9 milhões de euros, ou seja, aceitando esses 9 milhões de euros, só que por 90% dos direitos do Matheus Martins, ok? Essa foi a informação que o GE. Globo trouxe. Coincidentemente, desde sábado à noite eu venho apurando uma informação que eu obtive, de que as negociações estariam estagnadas, elas seriam travadas, porque não houve um acordo entre tempo de pagamento e forma de pagamento. Era essa informação que eu estava tentando confirmar hoje, já desde cedo. E aí, quando o GE trouxe essa notícia, eu fui atrás e consegui confirmar, de fato, o que eu tinha apurado antes. Então, eu apurei também com o Fluminense e essa informação me foi confirmada pela diretoria do Fluminense, o seguinte, de que não houve, de fato, ainda um acordo entre Fluminense e Udinese em relação ao tempo de pagamento. Por quê? A Udinese queria começar a pagar só no ano que vem e de maneira parcelada. O Fluminense queria receber pelo menos parte desse valor de imediato, agora. E aí, a conversa foi meio que assim, se vocês querem um jogador, então comece a pagar agora. Eu quero o dinheiro agora. Eu não quero, se o pagamento for só para o ano que vem, então depois, quando for a hora de pagar, quando vocês tiverem dinheiro, a gente senta na mesa e conversa novamente. Foi o que eu ouvi, tá? De uma fonte, e foi essa informação que eu fui tentar confirmar junto ao Fluminense. Então, assim, não há um acordo ainda entre a questão dos valores, porque o Fluminense ainda vai insistir para tentar ficar com 15% dos direitos do Matheus, e não apenas 10%. O Fluminense ainda vai insistir nisso para daí, então, fechar o negócio. Cabe ao Udinese aceitar pagar pelo menos parte desse valor ainda em 2022 e não somente em 2023. Então, o que eu vi foi que as negociações ainda estão estagnadas. Ainda a negociação não foi fechada devido a esse desacerto entre tempo e forma de pagamento. Isso a gente pode ter uma atualização a qualquer momento, se a Udinese aceitar, né, pagar parte desse valor em 2022, e aí o Matheus Martins sair logo em seguida, é claro que podemos. Né? O futebol muda o tempo inteiro, as coisas acontecem,
né? E vocês sabem muito bem disso, eu sempre faço questão de ressaltar isso aqui. Mas a apuração que eu tenho de momento é essa, de que ainda não há um acordo e por isso o Fluminense briga por mais esses 5% dos direitos do Matheus Martins. De qualquer maneira, aparentemente, o máximo que o negócio vai chegar é isso, 9 milhões de euros, que dá aí pouco mais de 45 milhões de reais pelos 46, quase 47 milhões de reais pelo Matheus Martins, sendo que o Fluminense pode ficar com 10 ou 15% do jogador. Vai receber uma parte em bônus, outra parte de maneira fixa. Esse valor fixo, eu creio que também não será alterado. A Udinese deve pagar 6 milhões de euros de maneira fixa e 3 milhões de euros em bônus. Resta saber o quanto ela vai pagar de entrada, de cara, e o quanto vai ser de forma parcelada. Enfim, esse é o acordo, esse é o detalhe que ainda não foi fechado, que também é muito importante para a conclusão do negócio. E aí depois a gente vai, quando a gente tiver os números definidos de fato, a gente vai poder fazer uma análise com mais propriedade, se essa venda foi ruim, foi dentro do esperado, foi boa, porque eu estou vendo muita gente achando péssima, mais uma péssima venda, algumas pessoas ponderando, dizendo que está dentro daquilo que o mercado espera, enfim. Eu vou esperar pelo menos a gente ter esses números definidos para depois a gente avaliar, inclusive fazer comparações, como eu já fiz com o próprio Luiz Henrique e com outros jogadores que foram negociados em situações semelhantes à do Matheus Martins. É isso, espero que tenha contribuído, que vocês tenham entendido também, mas qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês aos poucos e a gente vai trocando essa ideia, beleza? E claro, né, você é livre para comentar aqui, acha ruim essa venda, acha péssima, acha boa, enfim, deixa aí nos comentários. Eu confesso que é um jovem que tem potencial para muito mais, né? Acho que se o Fluminense conseguisse ficar com o Matheus Martins por mais um tempo, com certeza teria a chance de vender por um valor maior. Acho pouco para o jogador, pelo potencial que ele tem. Mas enfim, repito, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, os números certinho, e depois a gente vai poder avaliar isso melhor, fazendo comparação aqui com outros jogadores também. Beleza? É isso, vamos que vamos, um abraço, galera.